Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Nós Te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Continua, ó Deus, cuidando de nós e nos abençoando. Abençoa de maneira especial agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52, que diz assim: No sábado seguinte, quando todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor, quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também aos homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, uma pessoa certa vez disse assim para mim: num grupo de 100 pessoas, sempre vai ter uns 10 que são contra e só criticam você. Muitas vezes nós valorizamos mais os 10 que criticam e são contra do que os 90 que são a favor e estão junto de nós. Assim aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles chegaram a esta cidade chamada Antioquia, na Pisídia, e foram recebidos muito bem. As pessoas amaram ouvi-los falar do amor de Deus em Cristo. Quando eles falaram que Jesus Cristo era o Messias ou Salvador prometido no Antigo Testamento, eles ficaram muito felizes. E eles começaram a contar a história de Jesus, os dois discípulos, do nascimento de Maria, do batizado de João Batista, dos 3 anos em que Jesus ensinou, curou e fez muitos milagres para comprovar que ele era de fato o Filho de Deus, de seu terrível sofrimento na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, sua morte e ressurreição. Finalmente eles anunciaram que a salvação era para todas as pessoas deste mundo, que crescem em Cristo como seu Senhor e Salvador. O povo daquela cidade ficou tão feliz com as boas notícias da salvação, que pediram para eles ficarem mais uma semana e no outro sábado falassem novamente na sinagoga deles. Mas como nem tudo é perfeito, veja o que aconteceu. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Aqui estão aqueles poucos que acabam atrapalhando e procurando acabar com a mensagem da salvação em Cristo. Sempre vai ter gente contra Cristo,
contra a igreja e contra os cristãos. Nós estamos em uma guerra espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado. Jesus já nos advertiu isso em João 15, 18 a 21, quando ele disse: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. O incrível é que o mundo vive em pecado, e o pecado só causa desgraça, sofrimento e morte para as pessoas. Mas as pessoas preferem ainda viver no pecado e na desgraça do que entregar sua vida a Cristo e viver como cristão segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados, que as levariam ao inferno. Com o seu sofrimento e morte na cruz, Cristo conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cristo dá uma nova vida feliz, que vai além da morte, para lá no céu ficar com Cristo eternamente, para todo que crê nele como Senhor e Salvador e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus como fruto da sua fé. Mas a realidade triste permanece em nosso mundo como sempre esteve, quando lemos em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo, Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os judeus, por inveja, porque o povo estava indo mais agora na sinagoga para ouvir Paulo e Barnabé falarem de Jesus, começaram a falar contra eles e diziam coisas exatamente contra tudo que eles falavam sobre Jesus, e incitavam as pessoas da alta sociedade a persegui-los. Vendo a oposição crescer cada vez mais por parte dos judeus, Paulo indignou-se e disse: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus, mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Essas palavras dividiram ainda mais o povo. Os judeus ficaram contra Paulo e Barnabé e não aceitaram a mensagem da salvação, que deveria ser, em primeiro lugar, para eles, que foram o povo de Deus, que Deus escolheu para trazer a salvação. E os não-judeus, que eram considerados gentios, à parte da sociedade dos judeus, agora entenderam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador deles, de todas as pessoas do mundo. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Mas a oposição a Paulo e Barnabé cresceu cada vez mais, ao ponto de serem perseguidos e expulsos daquela região. E eles foram embora. Mas a palavra de Deus foi anunciada.
Para aqueles que ouviram, aceitaram e creram em Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus produziu uma nova vida, alegria, paz, salvação e felicidade. Para os que não aceitaram, não creram em Cristo, a palavra de Deus serviu como condenação, porque não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Hoje em dia, estimado irmão e irmã, acontece a mesma coisa. Tem pessoas que são radicalmente contra Cristo, contra a palavra de Deus e os cristãos. Vemos isso em apresentações de artistas e em vários outros momentos onde o cristianismo é atacado e debochado. Por outro lado, tem pessoas atribuladas pelo peso dos seus pecados, que ouvem a palavra de Deus, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e recebem de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como Paulo e Barnabé, a nossa função hoje como cristãos é falarmos de Cristo para todos. O resultado disso é com o Espírito Santo de Deus. Vamos, portanto, tomar a decisão na vida de realmente sermos a luz do mundo e o sal da terra. Vamos, em primeiro lugar, viver como cristãos segundo a palavra de Deus, procurando fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Não é necessário ficar discutindo religião com os outros. Basta apenas dizermos da nossa felicidade, em sabermos do perdão dos pecados e da salvação, em sabermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e como é bom ter a presença de Jesus em nossas vidas. Que aí onde você mora, também possam dizer de você a seguinte frase: a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, pelo testemunho que ele ou ela deu. Jesus Cristo diz em João 3:16-21, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós ouvimos a Tua palavra e o Espírito Santo produziu a fé em nossos corações. Que esta fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador nos dê alegria, paz, esperança, que a nossa fé nos motive a proclamarmos a boa notícia de salvação em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos. Que com a nossa vida nós mostremos a este mundo que Jesus Cristo nos dá felicidade, paz e salvação. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.